Vamos lá então, pessoal. Nessa aula nós vamos aprender sobre as camadas, que é muito importante aqui no Photoshop, tá certo? Você vai acessá-las aqui no painel Camadas, tá certo? Se não estiver aparecendo aqui, você pode vir aqui no menu Janela e clicar aqui nessa opção Camadas e ele vai aparecer aqui para você. Então vamos lá. Eu vou abrir uma imagem aqui no Photoshop, uma imagem em PNG, essa daqui, ó, massa. Vou clicar com o botão do mouse, vou arrastar até o Photoshop, vou arrastar até aqui no meio e agora sim vou soltar o botão do mouse. Ele aparece aqui a janelinha perguntando sobre o perfil de cor, eu vou dar OK e pronto. Está aberto aqui a nossa imagem. Repare que aqui no painel Camadas, essa é a camada correspondente a essa imagem da pizza aqui, da massa da pizza, tá certo? Você pode ver que ela vem bloqueada e como plano de fundo. Então, eu recomendo vocês a desbloquear a camada. Eu vou dar um clique aqui no cadeado e já vou desbloquear a camada, tá vendo? Se caso você dando um clique ele não desbloquear, pode dar 2 cliques na camada aqui e ele vai aparecer a opção para você desbloquear. A nossa camada, ela sempre tem esse olhinho que indica a visibilidade da camada, ou seja, se eu tiro o olho, a camada desaparece. Esse fundo quadriculado no Photoshop quer dizer que é o fundo transparente, ok? Basta clicar de novo e vai aparecer a nossa camada. Logo depois você tem a miniatura da camada. É o mesmo desenho da imagem da sua arte. E do lado você tem o nome da camada, que no caso está definido como o nome camada 0. Se você der 2 cliques, você pode mudar o nome da camada. Vamos colocar como massa e dar o Enter para alterar o nome da nossa camada, ok? Repare que aqui em cima você tem algumas opções de bloquear a sua camada. Eu recomendo você usar, se você quer realmente bloquear uma camada, sempre use o cadeado. Clique no cadeado e você terá a sua camada bloqueada. Você não consegue fazer alterações nela enquanto ela estiver bloqueada, ok? Então vou clicar aqui na minha camada e vou desbloquear ela clicando no cadeado novamente. Pronto, sumiu aqui o cadeado. Essa parte aqui de cima é para você localizar uma camada específica quando você tem muitas camadas criadas aqui, ok? Nós não vamos falar sobre isso agora. Nessa próxima opção, você repara que tem várias opções aqui. Como nós não vamos mexer com isso agora, eu recomendo você deixar aqui em normal, tá certo? Que é o padrão. Ao lado você tem a opção de mexer com a opacidade da sua camada e o preenchimento. Olha só, eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui no caso está com 100%. Eu posso dar um clique aqui, clico aqui, arrasto e solto e ele vai colocar a imagem em transparência, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui 50, eu posso simplesmente digitar 50 e ele vai colocar 50% de transparência na minha imagem, na minha camada, ok? Acontece que nós temos essa opção aqui de preenchimento também. Olha só, eu vou clicar e vou colocar com 50%. Tá vendo? É a mesma coisa a opacidade e o preenchimento. Então, onde está a diferença? Eu vou deixar os dois com 100% e vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui e vou criar um texto. Vou digitar aqui Artflix. Vou aumentar o texto. Ok, vou deixar ele aqui no meio, tá certo? E vou criar um contorno nesse texto, que aqui no Photoshop é chamado de traçado. Vermelho, vou deixar ele um pouquinho grosso para a gente visualizar legal. Ok. Então, repare que agora nós temos um texto
Artflix com um contorno em volta, né? É o mesmo que traçado aqui no Photoshop. Se a gente usar a opção de opacidade, ele vai colocar transparência no texto e no contorno, tá vendo? Eu posso, inclusive, apagar ele aqui, deixar com 0% de opacidade. Agora, se a gente usa a segunda opção, que é preenchimento, ele vai tirar a opacidade só do preenchimento. Ele não mexe a opacidade do contorno, entendeu? Outra coisa que é muito bom você prestar atenção, eu vou clicar aqui na imagem de fundo. Se caso você apertar os números do seu teclado, ele vai ativar a opacidade. Então, por exemplo, aqui está com 100%. Eu vou apertar o número 1. Olha só, ele colocou com 10%. Eu vou apertar o número 2. Ele mudou para 20%. Ou seja, é um atalho que a gente pode estar utilizando simplesmente apertando um número no nosso teclado, no nosso computador. Eu vou apertar a tecla número 8 e ele deixou com 80% de opacidade, ok? Então vamos voltar aqui e colocar 100%. Continuando aqui, eu vou clicar na camada de texto e na camada massa. Vou selecionar as duas e vou clicar aqui nessa primeira opção aqui de baixo, que é vincular camadas. Assim que você vincula, as duas camadas ficam com essa corrente aqui do lado direito, tá vendo? Isso quer dizer que agora, se você clicar aqui na imagem e arrastar, elas sempre vão estar juntas, ok? Elas não se separam mais. Para você tirar o vínculo, basta selecionar as duas camadas e clicar aqui na corrente aqui embaixo. Aí ela apaga as correntes aqui do lado direito e as camadas não estão mais vinculadas, tá certo? Vou clicar aqui de novo na camada e vamos ver o que é essa segunda opção. É para você adicionar um estilo de camada. É um efeito, esse FX. Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir várias opções para a gente poder estar utilizando na nossa camada. Como eu cliquei na camada que é a imagem de fundo, eu vou clicar aqui nessa opção, chanfro e entalhe. Pronto. Agora ele abriu essa janela aqui, que nós vamos falar desse estilo de camada mais para frente. Mas vamos colocar um aqui, que é o chanfro e entalhe, bem grande aqui, só para vocês verem que a alteração é feita aqui na nossa imagem, tá certo? Vou dar OK e mostrar para vocês como que fica. Olha o efeito aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar para vocês como que fica o efeito aqui na nossa camada. Como eu tinha selecionado a camada massa, ele colocou o efeito logo abaixo, um pouco para a direita, tá vendo? Nisso você pode clicar no olhinho para tirar o efeito e ver como era antes, tá vendo? Ou deixar sem o efeito. E pode clicar para voltar a aparecer aqui o efeito, tá certo? Você pode também apagar esse efeito, que é o mesmo que estilo, da camada que a gente acabou de criar, clicando com o botão direito do mouse em cima e clicando aqui, apagar estilo de camada. Pronto. Agora ela voltou a ser uma camada sem o estilo. A próxima opção aqui embaixo é para adicionar uma máscara de camada. Então você seleciona a camada que você quer criar uma máscara. Eu vou clicar de novo aqui na camada massa, que é o nosso fundo, né? E vou clicar aqui para adicionar uma máscara. Vai ter uma aula falando só sobre máscara. Assim que você criou uma máscara, ele criou esse quadradinho branco. Essa é a miniatura da máscara de camada, tá certo? E ela está vinculada à nossa camada massa, que é o fundo. Então você tem agora aqui do lado esquerdo, dá para clicar na miniatura da camada e do lado direito
a miniatura da máscara de camada, ok? Eu vou dar Ctrl Z para tirar essa máscara e vamos continuar. Vou deixar selecionado aqui a camada massa ainda e vou clicar nesse ícone aqui que parece uma meia-lua, né? Esse é para criar uma nova camada de ajuste. Então você dá um clique e aí você tem vários tipos de ajustes que você pode fazer na sua camada. Eu cliquei no matiz e saturação. Repare que nós vamos fazer aqui, ó, alteração na camada, tá certo? Olha lá, eu mudei toda a cor aqui do nosso fundo, né? Nós vamos ter uma aula só falando de camadas de ajuste, mas eu preciso mostrar para vocês como que ela aparece aqui no painel camadas também. Repare que ela fica assim, ó. Essa é uma camada de ajuste. Como ela está acima da camada massa, ela está aplicando o efeito na camada massa. Então primeiro vem aqui o íconezinho, a lua, né? Que se você der 2 cliques, você abre aqui as opções para estar editando, né? Como a gente já fez, ó. E aqui você tem mais uma máscara do efeito matiz e saturação, ok? Eu vou clicar aqui, ó, no nosso efeito, nessa meia lua, na camada de ajuste, e vou clicar aqui na lata de lixo para excluir a camada de ajuste. Pronto, excluiu. Agora vamos para a próxima opção. Essa opção é uma pastinha, é para criar um novo grupo. Como que funciona? Vamos supor que você tem várias camadas aqui e precisa agrupar algumas camadas. Você pode selecionar 2 ou mais camadas e clicar aqui na pastinha. Logo vai ser criada uma pasta que você pode verificar o que tem dentro clicando aqui nessa setinha, tá vendo? Aí ele abre a pastinha, você consegue verificar que tem o texto e o fundo. E você pode dar 2 cliques e também alterar o nome da pasta, tá certo? Para uma melhor organização. E aí toda vez que você clicar e arrastar, você vê que eles ficam juntos, ó. O nome e o fundo está junto, porque eles estão agrupados dentro da pastinha, tá certo? Então vou voltar ele aqui. E aí você pode também desagrupar essas 2 camadas. Seria clicando aqui na pasta, segurando o Ctrl, Shift e o G de gato. Logo você sai da pastinha, a pastinha desaparece e está desagrupado as 2 camadas, tá certo? Então você pode movimentar uma ou a outra sem problema nenhum. Da mesma forma, você pode selecionar as 2, vir aqui em camada, agrupar camada, ou Ctrl G, e ele vai criar aqui a pastinha para você, ok? E aí, se você quiser desagrupar, basta clicar na pastinha, segurar Ctrl Shift G, está desagrupado. Agora, na próxima opção aqui embaixo, nessa opção, você clicando, você cria uma nova camada em branco. Ou seja, com essa nova camada selecionada, você pode fazer um desenho, por exemplo. Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel e fazer um desenho aqui, pintar de preto. Repare que aqui na miniatura já apareceu o meu desenho. E ele está separado do texto e separado do fundo. Então eu posso clicar e arrastar e vou estar aqui movimentando apenas a camada 1, que foi essa que eu criei agora, tá certo? E a última opção, que é a lata de lixo, né? Que ao selecionar aqui uma camada, eu vou apagar esse desenho que eu acabei de fazer. Então eu seleciono aqui a camada e clico aqui, ó, na lata de lixo e depois clico em sim e ele vai apagar a camada, tá certo? Você pode também clicar na camada que você quer apagar, no caso essa é a camada texto, né? E vou apertar o delete no teclado e ele já vai apagar para mim, ok? Vamos digitar aqui um texto novamente. Vou colocar aqui Artflix. E eu quero mostrar para vocês
que quando é criada uma camada de texto, ela está em texto, ela fica com esse T aqui na miniatura, tá certo? Quando você cria uma forma, ferramenta retângulo, por exemplo, você cria uma forma. Logo, a miniatura fica com esse quadradinho, com esses 4 quadrados nas diagonais, tá certo? Então, essa camada é uma camada de uma forma, ok? E uma outra camada diferente é objeto inteligente. Então, a camada massa, eu vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente. Repare que ficou com um ícone aqui agora na miniatura, que é um papelzinho dobrado e um quadradinho, né? E um quadradinho preto no meio. Essa camada agora é um objeto inteligente. Vai ter uma aula falando só sobre objeto inteligente também, ok? Então, vou dar Ctrl Z para voltar. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no texto Artflix, vou apagar. Vou clicar aqui no retângulo, na camada retângulo, e também vou apagar, clicando aqui na lata de lixo. Vamos deixar essa imagem da massa e nós vamos aprender agora como que passa elementos para trás e para frente aqui na nossa arte. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na pasta. Como nós temos a massa da pizza, eu vou pegar o molho, tá certo? Vou clicar aqui no arquivo molho PNG, vou arrastar até o Photoshop, vou arrastar até o centro e vou soltar aqui dentro do nosso arquivo mesmo. Olha só como ele abriu. Eu vou aumentar ele um pouco aqui e vou colocar aqui o nosso molho. Vou dar Enter, o mais centralizado possível da nossa massa, tá certo? Vou deixar ele aqui, ó, pronto. Repare que ao colocar esse molho dentro da arte onde tinha o nosso fundo da massa, ele já criou aqui para nós uma camada chamada molho, inclusive com o nome certo, né? E repare que ele está com o desenho aqui, o ícone do objeto inteligente, ok? Sem problema, está certinho. Vamos voltar lá na pasta e agora pegar a mussarela. Eu vou clicar, arrastar até o Photoshop, arrastar até aqui no meio e soltar. Pronto, já apareceu aqui a mussarela, né? Então deixa eu aumentar ela um pouco. Pronto, vou dar o Enter e vou mexer aqui nas setas do teclado. Pronto, a nossa pizza está montada. Agora falta apenas o tomate. Então vamos clicar aqui na pastinha. Olha o tomate aqui, rodelas de tomate, né? Eu vou clicar aqui no tomate, vou arrastar até o Photoshop e vou colar aqui no meio mesmo da pizza. Vou aumentar um pouco esse tomate e dar o Enter. Prontinho. Então repare que aqui nós temos a camada do tomate. Eu vou clicar aqui na camada da mussarela. Ó, ele já vai selecionar a mussarela, né? E vou clicar na camada do molho, tá certo? E depois da massa, que é o fundo, né? No caso do tomate, olha só que interessante. Só temos uma rodela de tomate. Então, eu gostaria de colocar várias rodelas de tomate. Nesse caso, com a camada selecionada, eu vou clicar aqui na camada do tomate, eu vou apertar no teclado Ctrl mais J e ele vai duplicar. Pode reparar que apareceu aqui, ó, outra camada, tomates, copiar, né? Então eu vou dar 2 cliques e vou colocar tomates 2. E aí eu vou clicar aqui no tomate e arrastar, olha só. Agora nós temos uma camada duplicada exatamente igual do primeiro tomate. E vou fazer isso mais uma vez, tá? Vou clicar aqui na camada tomate 2, segurar o Ctrl e apertar a tecla J. Pronto, duplicou de novo. Vou alterar o nome para tomate 3. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai já vir aqui para o lugar dele. Vamos fazer mais uma vez. Ctrl J. Deixa eu colocar tomates 4. Eu estou alterando o nome das camadas só para a gente manter a organização, ok?
mas você não precisa estar alterando sempre. E agora eu vou colocar só mais um que já está ótimo. Então clica aqui na camada, Ctrl J, já criou o Tomates 4 copiar. Então basta clicar e arrastar aqui. Pronto, tá vendo? É assim que você faz para duplicar uma camada existente. Agora, como que seleciona várias camadas? Você pode fazer da seguinte forma. Eu quero selecionar todos os tomates, ok? Então, tem aqui o tomates, tomates 2, tomates 3, tomates 4 e tomates 4 copiar. Eu posso clicar no primeiro aqui em cima, seguro o Shift e clico no último lá embaixo, tomates. Pronto, eu selecionei todos os tomates. Agora eu posso inclusive movimentar eles todos de uma vez, tá vendo? Vou dar Ctrl Z. Outra forma seria segurando o Ctrl. Então você clica no primeiro, segura o Ctrl, clica no segundo, clica no terceiro, clica no quarto e clica no quinto. Então, para tirar a seleção, o mesmo processo. Segura o Ctrl e clica no que você quer tirar a seleção. Eu tirei aqui a seleção do tomates 3, então se eu clicar e arrastar, o tomates 3 ficou aqui parado, tá certo? É muito simples, não tem segredo. Por que que eu vou selecionar todos os tomates? Eu vou clicar no primeiro de novo, seguro o Shift, clico no último, selecionei todos os tomates. Porque eu quero mesclar todas as camadas. Para mesclar, eu seguro o Ctrl e aperto a tecla E de elefante. Pronto, agora todas as camadas se tornaram apenas uma, tá? E não tem volta mais isso. Se você salvar o arquivo, fechar o Photoshop e abrir de novo, já era. Eles sempre vão ser agora todos juntos, ok? Olha só, estou clicando, arrastando, sempre agora eles vão ficar juntos. Então vou colocar aqui tomates. Enter, só para manter a organização. Outra forma importante de você saber é como selecionar todas as camadas, que às vezes tem tanta camada que é um pouco chato para selecionar. Você clica aqui, ó, nessa parte que eu estou clicando, abaixo aqui da camada massa, tá? Segura Ctrl Alt A de avestruz, e aperta, ele vai selecionar todas as camadas de uma vez, tá bom? Agora nós vamos descobrir como que faz para passar uma camada para baixo ou para cima, tá certo? Repare que o tomate é a camada que está lá em cima. Depois abaixo vem a mussarela, aqui na imagem também, abaixo do tomate já vem a mussarela. E abaixo vem o molho, que também está abaixo. Quer ver? Ó, vou puxar aqui para o lado para você visualizar melhor. Tá vendo? Ó, aqui apareceu o molho. Ó. Eu clicar e arrastar, depois vem a massa que está abaixo. Então é muito simples passar para baixo ou para cima. Eu vou colocar o molho acima de tudo, para vocês verem como que funciona. O molho está aqui e eu quero passar ele aqui na imagem para cima de tudo. Eu clico e seguro aqui na camada molho e arrasto ela lá para cima, tá vendo? Aparece uma linha em cima um pouco mais clara. Assim que eu soltar, a camada veio parar aqui em cima. Então agora vem o molho, o tomate, mussarela e a massa. Olha só onde o molho veio parar. Ele está em cima de tudo, tá vendo? Que eu estou passando e ele está acima de tudo. Então se eu quiser colocar agora o queijo, a mussarela, né, no caso, acima de tudo, eu venho e coloco aqui acima do molho. Pronto, aqui ela é a primeira aqui em cima, agora ela é a primeira aqui na nossa arte também. Simples assim, ok? Então se eu pegar o tomates, olha, os tomates já estão só acima da massa. Quer ver? Ó, eu vou movimentar, tá vendo? Ele está por baixo, tanto do molho quanto do mussarela. Então, se eu movimentar ele aqui, ó, ele não está aparecendo, ele só está acima da massa. Se eu clicar aqui, clicar, segurar e arrastar na camada tomates e colocar ele para baixo da massa, aí pronto, ele vai desaparecer. Pode ver, ó, que ele desapareceu porque ele está atrás da massa. Olha ele aqui, ó. Ele está atrás da massa, tá vendo? Que é o nosso fundo, né? Então vou clicar aqui na massa e colocar para trás de tudo e vou organizar isso daqui. Então vamos lá. Primeiro lá embaixo, massa, que é
o nosso fundo. Ok. Em segundo, nós vamos colocar o molho. Então, vou clicar aqui e arrastar acima da massa. Então, vou pegar o molho aqui e vou colocar ele no lugar dele aqui no meio da pizza. Perfeito. Agora, eu preciso colocar a mussarela. Só que o tomate, ó, ele está abaixo da mussarela. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa o tomate aqui do lado. Vou arrastar aqui a mussarela. Pronto, já está montado. Agora, eu preciso colocar o tomate para cima. Posso até colocar ele aqui já. Mas aí eu preciso vir aqui na camada, clicar e arrastar para cima da mussarela. E pronto. Está aqui montada a nossa pizza. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.